Vamos iniciar o livro Elementos de Matemática Discreta para a Computação, dos professores Ana Maria Gomide e Jorge Stolfi, da Unicamp. Tá? Como vimos antes, o sumário tem introdução à lógica matemática, teoria dos conjuntos, lógica matemática, método de demonstração de teoremas, indução matemática, que será muito importante na disciplina, relações, relação de ordem parcial e relações de equivalência, funções, somatórios e produtórios, sequências infinitas e recorrências, contagem combinatória, probabilidade e introdução à teoria dos grafos. Tá? Aqui no prefácio tem um texto interessante que eu gostaria de mostrar rapidamente. Professores das disciplinas dos cursos de computação com conteúdo teórico frequentemente observam a grande dificuldade que seus alunos têm em formalizar seu raciocínio. A raiz desse problema é a dificuldade que muitos alunos têm em perceber a diferença entre uma prova rigorosa e uma coleção de frases aleatórias e inconclusivas, mesmo que com vocabulário matemático, que termina com a conclusão esperada. Acontece que essa não é uma habilidade inata. Seu aprendizado requer, além de anos de prática, o conhecimento dos fundamentos da lógica. Embora as demonstrações que se encontram na literatura e que nós, professores, esperamos que vocês, alunos, produzam, quase nunca são formais, né? Sequências de fórmulas lógicas. O que é uma prova formal? Sequências de fórmulas lógicas encadeadas por aplicações de regras de inferência, né? O que caracteriza uma prova rigorosa, matemática, é o fato de que ela pode ser formalizada. Assim, a lógica é o esqueleto invisível que sustenta e caracteriza uma demonstração válida. O que essa frase quer dizer? Ela está basicamente dizendo que muitas das demonstrações que nós vimos, demonstrações matemáticas e tal, elas não são uma prova formal mesmo, né? É uma argumentação em português, mas que pode ser formalizada usando lógica, usando fórmulas lógicas encadeadas por aplicação de regras de inferência. Uma proposição implica outra proposição, que implica outra proposição, e assim por diante. Né? Proposições lógicas, que nós ainda vamos ver aqui. Tá? Então, é importante saber formalizar o raciocínio. A partir da lógica, nós podemos definir conjunto, a partir daí definir relações e funções, e a maioria dos objetos discretos que nós usamos em computação, como vetores, sequências, palavras, conjuntos, né, em muitas dessas estruturas de dados, elas podem ser formalizadas usando o conceito de conjunto, que daí pode ser gerado relação, função e etc. Tá? Sequências também, sequências e etc. Tá? Perfeito. Vamos iniciar aqui o capítulo 1, Introdução à Lógica Matemática. Como podemos ter certeza? Imagina que você escreveu um programa de computador, talvez alguns de vocês não saibam programar, isso não tem problema, é só que um argumento. Escreveu um programa de computador e você quer ter certeza que ele funciona mesmo, que ele resolve mesmo o seu problema. Como você pode ter certeza ou convencer outras pessoas de que ele funciona? Uma maneira de adquirir confiança sobre um algoritmo é testá-lo, né? Porém, para a maioria dos algoritmos, né, o algoritmo é basicamente um programa de computador, né, a parte teórica de um programa de computador, é impossível montar testes que verifiquem absolutamente o funcionamento dele. Por exemplo, você pode ter criado alguma coisa que, não sei, por exemplo, lista todas as possibilidades de certo problema, tá? Aí você testa para tamanho 10, para tamanho 20, para tamanho 30, tamanho 40 está funcionando. Como é que você pode garantir que para tamanho 1000 ou 1 milhão vai funcionar também? Tá? Não é porque funcionou até 1 milhão que vai funcionar até 1 bilhão, certo? Então, como é que a gente prova que funciona para todos os valores, né? Ok? Então, a invenção da lógica. Essa questão, como ter certeza que nosso raciocínio é correto, ou que um algoritmo ou um programa de computador que nós fizemos é correto, e como transmitir aos outros essa certeza, foi estudada pelos gregos muito tempo atrás. Eles observaram que uma maneira de conseguir esse tipo de certeza, e para passar essa certeza a outras pessoas, é começar por um conjunto de axiomas. O que é um axioma? São
Axiomas são fatos simples que todos concordam que são verdade. E desenvolveram um raciocínio a partir desses axiomas usando regras de inferência, que são maneiras de raciocinar que todos concordam que são válidas, tá? Com isso, eles inventaram a lógica, que eles consideraram um ramo da retórica, a arte de discursar e convencer pessoas. Aristóteles, em particular, estudou os chamados silogismos, raciocínios em que, partindo de duas premissas cuja verdade é aceita, obtém-se uma conclusão nova que é necessariamente verdadeira. Por exemplo, se acreditamos nas premissas todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então temos que acreditar também que Sócrates é mortal. Um silogismo, né? Ou então, se acreditamos que nenhum mamífero tem penas e que morcegos são mamíferos, então temos que acreditar que morcegos não têm penas, ok? Tá bom. Euclides e demonstrações geométricas. Enquanto isso, os arquitetos e engenheiros gregos tinham preocupações semelhantes em relação aos algoritmos geométricos, construções com régua e compasso que eles usavam em seus projetos. Por exemplo, uma receita aqui para produzir um pentágono regular, tá? Que é um pentágono com todos os lados e ângulos iguais. Então, tem aqui um modo, né? Você pega um círculo, divide em 4 partes iguais, aí depois faz aqui outro círculo de mesmo raio, mas com o centro aqui, tá? Aí depois vai fazendo, liga esses dois pontos, vai fazendo aqui várias construções até obter aqui um pentágono regular. Então, era algo que eles faziam antigamente. Como é que você tem certeza absoluta que esse procedimento vai levar a um pentágono regular? Como é que se prova isso? Tá? Ok? Era um problema que eles tinham. O primeiro a descrever um sistema lógico completo para a geometria da época foi o geômetra Euclides, que viveu por volta do século III a.C., no seu livro Elementos de Geometria. Euclides começou enumerando 10 axiomas sobre conceitos geométricos. Pontos, o que é um ponto, reta, círculo, distância, ângulos. Ele começou definindo assim. Por exemplo, por dois pontos distintos do plano passa uma única reta. Isso é algo que a gente considera óbvio, né? Dado dois pontos, só passa uma reta entre eles. Ele começou definindo essas coisas básicas, né? Esses axiomas. Qualquer segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente nos dois sentidos. É possível construir um ciclo com qualquer centro e raio dado. Você pega um ponto inicial que é o centro, um raio, é possível construir um círculo. Todos os ângulos retos são iguais. Claro, 90 graus, a gente já sabe isso, né? Mas isso foi definido por Euclides lá atrás, né? Em seguida, Euclides mostrou centenas de outras afirmações, teoremas, que decorrem desses axiomas. Então, como se isso aqui fosse o conhecimento básico, que ele diz, isso aqui é verdade, são os axiomas, né? A partir desses axiomas, ele começa a concluir coisas, né? São os teoremas, lemas e teoremas provados a partir desses axiomas básicos de Euclides, a geometria euclidiana, né? Se um triângulo tem os três lados iguais, então ele tem os três ângulos iguais. Ele provou isso em cima desses axiomas básicos que ele definiu, tá? Duas retas que são perpendiculares a uma terceira são paralelas entre si. Eu tenho duas retas perpendiculares, né, a uma terceira reta, tá? Então, tem aqui uma reta, eu tenho duas que são perpendiculares aqui. Essas duas retas, elas são paralelas entre si. Essa reta e essa reta são paralelas, tá? Num triângulo retângulo, o quadrado do maior lado é a soma dos quadrados dos outros dois lados. Ok? Então, tranquilo isso, né? Um triângulo retângulo, aqui é 90 graus, esse mais esse também é 90 graus, né? Ok? Então, ele conseguiu ir provando resultados a partir dos axiomas dados, né? Então, foi uma formalização. Ok, eu vou pular algumas partes, isso aqui não vou seguir o livro inteiro, ponto a ponto, mas só mostrando alguns fatos importantes, né? Então, começou basicamente com a lógica, Euclides definiu basicamente a geometria euclidiana, formalizando o raciocínio, usando aqui silogismos, né? Lógica, basicamente.
modo de provar resultados tendo algo como base, que são os axiomas da geometria euclidiana, tá? As linguagens da lógica matemática são basicamente a teoria de conjuntos e o cálculo de predicados, que nós vamos ver na próxima aula. É isso.